Fala galera, um ótimo dia, tudo bem? Como que vocês estão? Eu sou Douglas Siqueira e nós estamos aqui começando mais um vídeo e qual que é a ideia dele também, né? Então hoje nós temos como ideia aí, tá trazendo até o conteúdo bem bacana de um livro recente que eu acabei lendo, que me fez pensar e repensar algumas coisas também com relação ao relacionamento e ao desenvolvimento humano também no mundo esportivo e que pode ser muito bem aplicado às questões que a gente fala no dia a dia no mundo do esporte, a comunicação, a liderança, e isso é muito importante também quando a gente está buscando atingir os nossos objetivos, sejam eles objetivos individuais, os objetivos coletivos também como equipe. Então, se você está buscando se desenvolver como treinador ou como atleta, ele pode te ajudar bastante também. E eu achei muito pertinente, né? Eu achei bem interessante trazer esse assunto, porque é uma coisa que acaba acontecendo muito no esporte. E não trata-se da questão do talento, não trata-se da questão da parte física, da parte técnica, e eu falo que sim, isso envolve muitos comportamentos. E quanto mais você se conhece dentro do mundo esportivo, seja como treinador, seja como um atleta, isso vai te ajudar também a atingir os seus objetivos, a saber se comunicar melhor, a lidar melhor com as pessoas, e tudo isso acaba sendo muito benéfico. Então a gente já viu casos que quanto melhor você sabe se posicionar, você sabe se comunicar, praticar a sua liderança, isso ajuda também na hora de você acabar demonstrando as suas qualidades físicas, as qualidades técnicas, e vai te ajudar também no atingimento dos seus objetivos. E quando a gente está falando da busca pela alta performance, na aceleração de resultados, é de grande importância. Então, o que eu trago aqui, né? Hoje o que eu quero trazer é até um pouco dessa questão desse livro que eu acabei lendo, que é aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E ele fala muito dessa questão das tratativas, né? De como você conversar, de como você se comportar diante das pessoas. Então, seja um patrocinador, seja um treinador, seja mesmo um atleta. Então, quando você sabe a melhor forma de você se comunicar, a forma de você se conectar com uma outra pessoa, a sua comunicação ela vai ser muito mais assertiva. Você consegue passar a sua mensagem, mas também consegue entender a mensagem do outro. E esse foi um livro lançado pelo Dale Carnegie, que foi lá em 1937. Então ele é um livro até, digamos assim, bem antigo, mas até hoje ainda ele é muito lido, ele é muito visto dentro do mundo empreendedor, do mundo corporativo, e eu achei muito interessante trazer ele para dentro do mundo esportivo. Então a razão é que essa obra ela acaba explorando o ponto, digamos assim, do comportamento humano, né? De qual é a melhor maneira de você se relacionar com as pessoas. Isso é um desafio, porque todo momento nós estamos lidando com perfis diferentes, com pessoas diferentes também, e você entender o outro vai facilitar muito para que você consiga entrar no mapa dessa outra pessoa, mas ao mesmo tempo também primeiro você precisa se conhecer. E no esporte isso não é diferente. Quantas vezes a gente já viu pessoas que muitas vezes estão buscando aí atingir os seus objetivos, mas quando ela não consegue se comunicar de maneira efetiva, ela não consegue estar atingindo os seus objetivos. Então entender o outro se faz muito importante para que verdadeiramente você busque e atinja os seus objetivos. E a ideia aqui também é passar alguns desses princípios, passar os 6 princípios que ele traz também, que eu achei bem interessante. Então, e se a gente for ver, né, o sucesso desse livro, ele foi tão grande, até para a época, e se você for ver, tendo ele como referência ainda hoje, ele acabou se tornando um dos livros mais vendidos no mundo, né? Então ele teve mais de 3 milhões de exemplares vendidos somente na língua inglesa, e hoje ele já passa da marca dos mais de 50 milhões. E o que eu falo que, assim, treinar a mentalidade também, você fazer uma leitura adequada, você fazer
o uso adequado das ferramentas que você possui vai ajudar muito para que você consiga verdadeiramente ter os resultados que você está trazendo, né? E se você for pensar assim, esse livro ele busca estar solucionando também o que foi apontado até lá atrás, né, do que ele fala, né, que é pela Universidade de Chicago, como um problema de maior interesse dos seres humanos, né, que é compreender como que funciona o relacionamento entre as pessoas. E esse livro ele acaba trazendo essa retórica também para nós e acaba permitindo também que aí a gente vai entendendo esses comportamentos, né? Então, assim, ele fala que para você se relacionar bem com os outros, muitas vezes você deve procurar ver o mundo através dos olhos do seu interlocutor. Ou seja, é o que eu sempre falo, é você entrar no mapa do outro. Quando você consegue entrar no mapa do outro, é você colocar-se genuinamente no lugar do outro. E quando você faz isso, você vai perder a sua capacidade de criticar, de julgar ou de condenar o próximo. Então é como se você sentisse a outra pessoa. E isso vai te permitir também olhar da forma como ela vê, da forma como ela está enxergando e sentindo o ambiente naquele momento. E assim você vai poder entrar naquele estado de rapport que eu costumo falar dentro do coaching esportivo. Então, com quem você está se relacionando, fazendo amizades, sociedades, alianças, tudo que você vai estar buscando para que você consiga ter mais sucesso no mundo esportivo, isso vai funcionar muito bem para você. E isso desde que o outro ele não acredite que você está fazendo isso para manipulá-lo. Então tem que ser isso, você tem que conseguir fazer isso de uma forma muito natural. E aí toda a confiança, se você não mostrar essa naturalidade, e se você mostrar que você está copiando essa pessoa ou fazendo isso para que verdadeiramente você consiga algo que você quer, aí esquece, cara. Aí você está dando um tiro no pé porque você está deixando e quebrando essa técnica. Então, o que é muito importante dentro disso também, que a gente está falando desse processo de comunicação, na criação desse rapport, é você realmente querer entrar no mapa da pessoa de coração, mas não simplesmente para atingir o seu objetivo e pronto. Isso tem que ser feito de uma forma genuína. Então, existem uma série de técnicas dentro disso, de formas práticas que você pode estar aplicando no seu dia a dia. Então, assim, é você não reclamar quando você está conversando com a pessoa, é você usar do seu carisma, ou seja, você usar o seu sorriso, então você lembrar do nome das pessoas, as pessoas elas adoram isso. Então, por exemplo, experimenta você estar num caixa de supermercado e sem que a pessoa perceba, você olhar o crachá dela e você vê o nome daquela pessoa, e ao invés de você falar moça, moço, experimenta falar o nome dela para você ver qual que é a surpresa que essa pessoa vai ter. Então, o nome, ele é a identidade que a gente tem. Então, quanto mais você entende a forma como as pessoas gostam de serem tratadas, isso vai ajudar muito para que você verdadeiramente faça com que a outra pessoa te entenda também, para que ela consiga dizer um sim para você, mas não você manipulando ela, mas de uma forma que verdadeiramente ela entenda a sua ideia. Isso é ser persuasivo também e fazer com que ele esteja junto com você. E aí, até para você, para completar isso, né, por exemplo, são técnicas muito simples que esse livro ele acaba trazendo, só que elas são muito eficazes também. Muito eficazes em que sentido? Cada parte desse livro, ele tem dezenas, ele vai explicando, né, casos reais, onde ele conseguiu aplicar e ele vai ilustrando que com uma linguagem muito simples, com uma linguagem muito agradável, o que ele está querendo passar, né? Então isso acaba sendo essencial também para que ele consiga ter sucesso no que ele está buscando, dentro do que ele está trazendo no mundo esportivo. E tudo isso, essas técnicas, quando a gente fala de lidar com pessoas, a todo momento nós estamos ali lidando com pessoas, seja dentro da família, seja nos treinos, com o aluno, com o professor.
E tudo isso é muito importante. Por quê? Ajuda muito. Então, quanto mais a gente entende de pessoas, é essencial. Então, a Cristiane está nos perguntando aqui, né? Repete, por favor, o nome do livro. E já adiantando, um ótimo dia a todos, como que vocês estão? O Franklin aí também, da Academia Mente Campeão. Um ótimo dia, João. O nome do livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, ele é um livro bem interessante, que ele tem técnicas muito simples, né? E aí ele fala desde da prática do não julgamento, de não criticar, de não condenar, de verdadeiramente você estar ali escutando. E é uma das coisas que ele fala, né? Trabalhar a audição. E as pessoas, elas são exatamente o que você seria se você tivesse sido criado sobre as mesmas condições. Isso quer dizer que o quê? O ambiente também influencia muito, né? Então, logo no início desse livro, ele acaba falando sobre isso, e isso é o que acaba permeando também. Então, cada pessoa, ela vai ter o seu mapa, ela vai ter o seu mundo, né? E o que ele diz? Uma coisa bem interessante, que a crítica é fútil porque ela coloca um homem na defensiva e usualmente faz com que ele se esforce para justificar-se. E a crítica ela é perigosa porque ela fere o precioso orgulho do indivíduo, alcança o seu senso de importância e gera ressentimentos. Quem diz isso é o autor desse livro, o Dale Carnegie. Então, é muito importante a gente ter atenção a isso também, né? Então, existem pessoas que muitas vezes elas estão criticando a todo momento. E às vezes elas não estão preocupadas com o que o outro está pensando, com o que o outro está falando. E no mundo esportivo, isso conta demais, porque muitas vezes você está lidando com equipe, você está lidando com um colega de treino, você está lidando com o treinador, e às vezes o treinador, no calor da emoção, às vezes fala uma coisa, e às vezes o aluno acaba se ferindo com aquilo, com a crítica, às vezes não foi nem a intenção, mas acaba acontecendo. Então, ele traz aqui 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Então, assim, não é simplesmente fazer gostar para conseguir alguma coisa, mas realmente são os comportamentos também, né? E em 6 passos ele acaba resumindo o que ele acredita ser o suficiente para você cultivar uma personalidade agradável, que até o Napoleão Hill, num dos livros dele também, ele identificou como sendo as 16 leis do sucesso, né? Ou as leis do triunfo. Então, assim, o que ele acaba falando? Ele fala assim, ó, torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Então, quando a gente fala de tornar-se interessado na outra pessoa, é você estar atento no que ela está falando, porque às vezes a pessoa está te falando uma coisa, você está olhando para um lado, está já pensando na resposta que você vai dar, e às vezes você não está interessado verdadeiramente no que o treinador, no que o colega de equipe está falando. Então, quantas vezes eu já não fui dar um toque num companheiro de treino, que eu fui falar para ele, cara, e se fizer assim e tal? E aí o cara tá balançando a cabeça para você, mas, tipo, você vê que ele não tá aberto a escutar aquilo. E às vezes você tá querendo ajudar, e aí, primeiro, você tem que saber se a pessoa quer, mas ao mesmo tempo, pô, às vezes se uma pessoa que, um mais graduado, alguém com mais experiência tá falando, cara, às vezes ali é o momento onde você vai aprender. E aí eu aprendi que assim é muito importante o ouvir. Quanto mais você ouve, tem empatia, você consegue verdadeiramente tornar-se interessado na outra pessoa. Isso é fundamental. Um segundo ponto que ele traz é o sorria. Ele fala que é muito importante também você praticar o ato de sorrir, de você trabalhar a sua felicidade. Tão importante quanto você fazer isso para os outros é verdadeiramente também com você. Porque quanto mais você sorri e emana essa felicidade, o seu cérebro vai entender que você está bem, que você está buscando algo bom, que você, e ali ele entende que verdadeiramente você está num estado positivo. E a outra pessoa também, quando ela vê que você está sorrindo de uma forma espontânea, não forçada, isso mostra também, você vai mostrar para ela que você está ouvindo ela, que você está gostando do que ela está falando. Logicamente, você não vai fazer isso só para agradar as pessoas. Isso vai envolver também e vai contar muito da personalidade. Cada pessoa tem a sua personalidade, cada pessoa tem os que são mais comunicadores, tem mais facilidade de sorrir, outros menos. Eu posso dizer para você que eu verdadeiramente eu tenho um desafio muitas vezes. Muita gente fala para mim, cara, você tem que mostrar mais o seu sorriso,
você sorri pouco, muitas vezes você parece ser muito sério. E isso vem muito da minha personalidade, mas é uma coisa que eu me policio a todo momento para fazer não de uma forma forçada, mas sim de uma forma que seja espontâneo também, para demonstrar mais essa característica. Então é muito importante também quando você está lidando com pessoas, se você conseguir fazer isso. Se você ficar carrancudo todo momento, muitas vezes a pessoa já vai achar que você está na defensiva, e aí muitas vezes o que você está buscando na forma de se comunicar pode ser que não aconteça. E aí o que eu falei do lembrar-se do nome, né? Então ele traz esse daí também como um terceiro ponto, que muitas vezes ele fala que vai soar doce e é de grande importância que vai existir em qualquer idioma, ele fala, né? Então muitas vezes quando você lembra das pessoas pelo nome, isso vai ajudar muito a você criar essa conexão com ela também e ter a atenção dessa pessoa para você. Então é mais você ouvir o outro e genuinamente estar atento ao que ele está querendo te passar, né? E, consequentemente, com isso ele fala, seja um bom ouvinte. Incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. E uma das características que nós trabalhamos muito dentro do coaching esportivo é a capacidade de saber ouvir. Então, um bom coaching, ele vai te ouvir ali em torno de 60%, 70%. Um ótimo coach, dependendo da situação, ele vai ouvir 85%, 90% da conversa e vai usar ali 10% para que ele possa ser assertivo, trabalhar alguns detalhes, mas verdadeiramente fazer com que os resultados aconteçam. Muitas vezes as pessoas elas têm a necessidade de falar, de se expor, e colocar para fora é muito bom. Então, quando você se torna um bom ouvinte, isso vai te ajudar também a entender melhor o outro e como talvez você pode ajudá-lo. Às vezes não é nem uma questão nos treinos, na competição, mas às vezes é uma questão extra tatame, extra quadra. Às vezes a pessoa está com um problema e ela precisa desabafar. E só dela fazer isso já vai ajudar ela a ter mais performance dentro do esporte. Então a gente já teve muitos casos disso, que quando a gente foi ver não era nada relacionado ao esporte, a questão da alta performance e do desenvolvimento do atleta, do treinador, mas era o que estava acontecendo fora. E aí quando a pessoa começa a falar, quando ela começa a se entender, se autoconhecer, isso permite com que ela identifique o que realmente está causando, como se tivessem várias torneiras abertas, né? E quando ela descobre qual que ela tem que fechar, isso se torna muito poderoso para que verdadeiramente ela consiga sanar o que está acontecendo e aí sim dar foco naquilo que ela está buscando. E um sexto ponto é faça a outra pessoa sentir-se importante e faça-o com sinceridade. Não adianta você fazer isso de maneira forçada. E uma questão que já estava escrita há mais de 2000 anos também, que a gente sempre vê, é a questão do amor, né? É o amor ao próximo, é você conseguir verdadeiramente praticar esse amor de uma forma genuína. Então isso não está dentro do livro, mas me veio aqui agora, que é muito importante também. Então o amor está muito ligado aí à empatia também, a você entender e se conectar com o outro, que é isso que nós estamos trazendo aqui nesse momento também. Então, para o autor, ele fala que assim, o desejo de sentir-se importante é a base da pirâmide das necessidades, né? Então as pessoas elas têm necessidade também de reconhecimento, da autoestima, a confiança. Então se muitas vezes ela não se sente ouvida, se ela não se sente pertencida onde ela está, tudo isso vai diminuindo e acaba gerando um desequilíbrio. Então, se você quer agradar o próximo, se você quer agradar aos seus atletas, por exemplo, aquela pessoa que chega na sua academia e está buscando algo, é muito importante você saber trabalhar esses 6 pontos que nós falamos aqui. Então, assim, se você perceber, por exemplo, quando uma pessoa se vê em uma foto com um grupo de outras pessoas, o foco dela, primeiramente, é sempre nela mesma. Ela vai olhar se ela está bem, ela vai querer saber se ela saiu bem na foto. Ela não vai se preocupar com os outros. E muitas vezes os outros para ela tá bem. E as outras pessoas também vão estar olhando para elas mesmas primeiramente. Então, muitas vezes, os outros eles acabam nem sendo vistos. Então, é muito importante ter essa atenção, né? E um outro ponto
que ele traz, que ele fala dentro desse livro também, é como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo, ou seja, como persuadir as pessoas. E persuadir não é você mentir para as pessoas, mas é você mostrar o seu ponto de vista, você mostrar a sua verdade e fazer com que elas comecem a pensar também como você, fazer com que essas pessoas comecem a te seguir também. Então, nessa parte do livro, ele reúne algumas técnicas que são um pouquinho, digamos assim, mais complicadas de se aplicarem, mas que são verdadeiramente muito importantes também no dia a dia e no desenvolvimento também para que você consiga influenciar pessoas também, né? E ele recomenda que, assim, evitar todo tipo de discussão. E isso é um desafio, né? Porque a todo momento nos relacionamentos, seja dentro de casa, seja nos treinos, pode ser que aconteça. Só que daí o que ele fala? Que não há maneira dentro de uma discussão de você sair vencedor dela, porque cada um vai estar colocando o seu ponto de vista e a pessoa sempre vai achar que está com a razão. E isso porque você pode ou perder, ele fala, o argumento e se sentir derrotado, ou você vencer nessa questão da argumentação e fazer o seu interlocutor se sentir derrotado. Então, assim, qual que é o sentido disso? Porque, verdadeiramente, se a gente estava falando que o senso das pessoas é se sentirem importantes, se sentirem reconhecidas, de alguma forma, se você está lidando com uma pessoa que pode ser um parceiro, qual que é o interesse seu em fazer com que essa pessoa se sinta derrotada? Ou se ela ganhar e você perde, a sua autoestima também vai estar lá embaixo. Então, o que pode ser feito nesse sentido, né? Então, o livro ele é muito interessante também nesse ponto. Então, ele fala que nenhuma das opções é uma boa para quem quer formar uma boa relação. E sendo a segunda ainda pior do que a primeira, quando você sai vencedor. Porque muitas vezes a pessoa ela vai se sentir, pode ser humilhada, ou não vai gostar daquilo que aconteceu, e isso pode acabar atrapalhando esse relacionamento também. Então, é muito importante ter atenção nisso, né? E ele fala que a estratégia é você começar de uma maneira amigável e fazer com que a pessoa pense que a ideia que você está sugerindo pode ser dela própria. Então, assim, por mais que você queira algo, é você fazer com que a pessoa se sinta pertencida. Isso é uma das ordens sistêmicas também, uma das leis sistêmicas. Então, quando você faz a outra pessoa se sentir pertencida e ela se apropria daquilo também, como se ela fizesse parte desse projeto, como se ela fosse algo importante dentro disso, e se a gente for imaginar um time de futebol, não existe um mais importante que o outro. Logicamente, talvez você vai ter o cara que é o artilheiro, que vai receber toda a badalação, só que se os egos aparecerem, se as vaidades forem aparecendo, você vai ver que esse time ele não vai conseguir se manter por muito tempo. Então, quando as vaidades ficam em segundo plano e cada um sabe qual é o seu papel e sabe da sua importância dentro desse projeto, cada um vai fazer o seu papel, cada um vai trabalhar da forma como tem que trabalhar, comprando a ideia. Então, o papel, por exemplo, de um treinador, vamos colocar assim o papel do Jorge Jesus ano passado no Flamengo, acredito que foi muito esse também, de fazer com que cada um se sentisse importante com as qualidades, competências e conhecimentos que tinha. Então, o líder é muito importante nesse caso também. Então, um outro exemplo que ele dá é no filme A Origem, né? E aí ele fala que na película ali, os invasores de sonhos, eles precisam implantar a ideia na mente do herdeiro, do hospedeiro, de uma forma que ele pensa que surgiu ali naturalmente essa ideia. E de outra forma ele iria desconfiar que ele estava sendo, por exemplo, manipulado. Então, trazendo de novo para a realidade, é necessário que honestamente vê as coisas do ponto de vista da outra pessoa, entender o que ela quer. Então, o papel, muitas vezes, do coaching esportivo também, o papel do líder, é entender o que cada um está buscando, verdadeiramente o que cada um está querendo. E quando você descobre verdadeiramente, especialmente sobre o assunto que interessa para aquela pessoa, os desafios, apelos e a nobres sentimentos, eles também vão ser recomendados para que você consiga atingir essa técnica que a gente está falando.
Então vai ser muito importante você entender, por exemplo, se você quer ajudar uma pessoa a emagrecer, mas às vezes aquela pessoa, ela talvez não saiba disso. Mas quando você vai descobrindo o porquê que é importante aquilo para ela, como está a saúde dela, você consegue entender quais são os sentimentos que estão implicados ali dentro também. E com isso você consegue ir ajudando, trabalhando de uma forma efetiva, fazendo com que essa pessoa verdadeiramente consiga atingir esses objetivos. E aí um outro ponto que esse livro ele traz para nós também, ele fala dessa capacidade de liderança, né? Então ele fala, seja um líder. E ele traz as recomendações para que quem assumir esse papel de liderança em diferentes situações, e ele fala que a liderança foi outro dos denominadores comuns, que até o Napoleão Hill também, que é um grande estudioso dessa parte, nas mais de 6.000 entrevistas também que ele acabou fazendo com pessoas de sucesso para ele escrever o livro A Lei do Triunfo, o Daniel Carnegie, ele fala assim, ó, cada homem que encontro é superior a mim em alguma coisa, e nisso eu posso aprender com ele. Então, a todo momento, nós estamos aprendendo com pessoas. Então, todos os grupos que eu lido, as pessoas que nós já treinamos, desde os mais novos até os mais velhos, sempre tem algo que eu ainda posso aprender com eles. Eu nunca sou o dono da verdade, então sempre tem algo que você pode aprender ainda mais. E se você for pensar, os princípios de liderança, eles sugerem que eles batem com os de... Ele traz também muito parecido com o livro O Monge Executivo, dos princípios que ele acaba trazendo de ideia também. Não sei se você já leu esse livro ou não. E a ideia de que o líder mais eficaz é o líder servidor. Então, assim, aí você pode tirar suas conclusões também, você pode estar lendo o livro, mas o que ele recomenda, né, dentro desse livro? Então ele fala que assim, toda maneira de você dar um feedback, de você aplicar, uma coisa que eu faço muito e funciona muito bem, comece com um elogio ou com uma apreciação sincera. O que é isso? Cara, se você já vai chegar querendo apontar o que teve de ruim, o que não foi legal, não vai dar certo. A outra pessoa ela vai estar na defensiva. Isso desde o mais novo até o mais velho, no mundo esportivo. Então, cara, e se aquela pessoa está fechada, ela não vai te escutar nem um pouco. Então, quando você verdadeiramente você começa com um elogio ou com uma apreciação sincera, isso te ajuda muito para que verdadeiramente você consiga ter a atenção dessa pessoa. E ele fala que assim, chame a atenção para os erros das pessoas de uma maneira indireta. Ou seja, não é você apontar a pessoa, o que ela fez, mas é você apontar o comportamento. O comportamento ele está dissociado de pessoa. Então, quando você consegue fazer isso, a pessoa vai entender que não é ela, mas foi um determinado comportamento. Então, quanto mais específico você é nessa capacidade de liderança e até de dar o feedback, é muito mais fácil para a pessoa entender o que ela pode mudar, o que ela pode melhorar. Agora, se eu sou muito generalista, ou fulano, ó, você está errando tudo hoje. E aí esse cara vai falar, caramba, cara, o que eu estou errando tudo hoje? E às vezes não é errando tudo, às vezes o cara errou um passe, em um lance. Então, se você fala, ô fulano, lembra daquele lance assim? Ah, lembro. Cara, o que você pode fazer para melhorar aquele passe? Aquele passe foi legal? Às vezes a própria pessoa vai olhar e vai falar, cara, realmente não foi tão bom. E aí você vai pensar, o que eu posso fazer para mudar? E aí a pessoa ela vai mudar aquele comportamento. E aí ele fala que sobre os seus erros, ele fala para você falar sobre os seus erros antes de você criticar o das outras pessoas. Então é você mostrar que você também é passível a erro, que pode acontecer. Mas quando você traz um erro, já traz junto com ele também alguma solução ou alguma forma de você despertar o que pode ser mudado. E como que você pode fazer isso? Até o livro também indica, a gente faz muito isso, faça perguntas ao invés de dar ordens diretas. Oh, você tem que fazer assim, assim, assado. Fulano, beleza, tal coisa aconteceu naquele lance específico. Mas, cara, o que será que pode ser feito para mudar isso? Isso está acontecendo com frequência? Como que você pode fazer para se posicionar de uma forma diferente? E isso vai fazer com que a pessoa
treine a sua mentalidade, com que ela mude o seu foco. Faz sentido? Isso vai fazer com que ela pense, vai fazer com que ela crie musculatura emocional. E permita também que a pessoa salve o seu próprio prestígio. Então, ela também se reconhecer. É você ajudar ela a entender, a ter prestígio também. Mostrar que foi, às vezes, um fato isolado. E elogie também o menor progresso e elogie todo o progresso. E seja sincero também na sua apreciação e pródigo no seu elogio. Não adianta também você fazer isso de uma maneira forçada. Existem estudos que eles falam que para cada questão negativa que é apontada, são necessárias 3 positivas para terem o mesmo peso dessa. E aí eles falam que as pessoas elas vão se, digamos assim, colocando na sua reserva emocional positiva ali, até 8 elogios. Mais que isso também, ela já não começa a dar tanto atenção e já começa a achar que foi algo forçado. Então, também não adianta se falar, vou elogiar, porque é igual a alimentação também. Se você come demais também, chega uma hora que seu organismo não vai absorver tudo aquilo. Então tem pessoas que falam, pô, para eu crescer eu preciso de proteína. E elas comem um monte de proteína. Só que o seu corpo tem a capacidade de adquirir só aquele X, só aquele percentual. Com os elogios, é a mesma coisa. Só que também vamos tomar cuidado com os negativos também. Não vamos ficar também o dia inteiro também levando tudo para o negativo. Então o livro ele traz também isso para nós também. E proporcione a outra pessoa uma boa reputação para ela zelar. Ou seja, não vai ser você também que vai desconstruir a reputação dessa pessoa. Então, se você tem algo positivo para falar, maravilha. Mas se você vai ver que você vai estar passando algo que também vai ser destrutivo, que vai colocar aquela pessoa para baixo e que talvez não tenha necessidade, muitas vezes é você se abster e silenciar. O não discutir, né? Que acaba trazendo aqui esse livro também. Então, assim, se você perceber com esse tipo de comportamento, é muito diferente do observado por chefes carrascos, vamos dizer assim, por treinadores carrascos, ou às vezes até aqueles líderes, jogadores mesmo, atletas que têm grande influência, mas que acabam sendo carrascos para aqueles mais novos que estão chegando também, né? Que muitas vezes estão sempre cobrando por resultados, sem se importar com o lado humano da outra pessoa também, por saber se aquela pessoa está bem ou não. Então existem pessoas que muitas vezes elas se preocupam verdadeiramente não só com a sua equipe ali naquele momento, mas o que está acontecendo fora também. E existem muitos exemplos de atletas que praticam a sua liderança através disso, de se preocupar como que está a família do colega, como que vai tudo, se todos estão bem. Então ontem eu estava assistindo até um vídeo do Cristiano Ronaldo com o meu filho e eu comecei junto com ele a apontar alguns comportamentos positivos que o Cristiano Ronaldo tinha e que ele até podia modelar, né? E aí eu estava falando para ele assim, falei, cara, ó, presta atenção, que ele não é só fantástico dentro de campo jogando futebol, mas são as atitudes e os comportamentos que ele tem também. O respeito com o próximo, o carisma. Então, o sorriso, muitas vezes ele parece um cara fechado, mas ele dá atenção aos fãs. Ele tem essa preocupação também com o próximo, de fazer o próximo bem. E aí nós fomos listando alguns comportamentos positivos. E ele não é só um craque dentro de campo, mas fora de campo também, como tantos outros. Então, isso vai ser muito importante também para que você consiga praticar a sua liderança, seja ela uma liderança servidora, seja ela uma liderança num outro sentido, mesmo que seja autocrática, democrática, uma liderança coach, certo? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, esse é um livro, é um best-seller também. Muita gente gosta muito desses livros, eu vou estar trazendo outras questões também. Muita gente me pergunta, Douglas, como que você consegue ler tantos livros ao mesmo tempo? Como que você consegue ler tão rápido? Depois eu explico mais em outros vídeos também, mas são técnicas que a gente vai pegando, são formas que a gente vai buscando de aprendizagem também.
E isso é muito importante para o nosso autoconhecimento e eu espero poder ter contribuído. E eu deixo um convite para vocês também. No próximo dia 3 de setembro, vai estar começando a Semana do Coaching Esportivo. Então, hoje também a gente já vai fazendo um esquenta para a Semana do Coaching Esportivo, onde eu vou estar trazendo todos os princípios, todas as bases que nós trabalhamos dentro do coaching esportivo. Então, muita gente me pergunta o que é, se realmente dá tanto resultado, para quem que é, como que eu posso viver do esporte? Muita gente pergunta isso para nós. Então, a Semana do Coaching Esportivo vai ser para estar respondendo isso também e estar mostrando grandes possibilidades que podem existir dentro desse mercado que está numa vasta expansão também e que tem contribuído muito para dentro do esporte. E eu falo que uma coisa que nós buscamos trazer é aquilo que muitas vezes você não vai aprender dentro do esporte. Então, eu sou atleta também e às vezes a gente vai vendo que algumas coisas faltam. E aí, quando a gente consegue preencher essas lacunas, quando você consegue melhorar ainda mais a sua gestão, a sua liderança, as técnicas, ferramentas de coaching, treinamento mental para buscar essa alta performance, é o que faz com que você consiga elevar a sua carreira no mundo esportivo para um outro patamar, sair da média e ir para um nível extraordinário. Então, a Semana do Coaching Esportivo ela vai estar trazendo isso tudo e muito mais. Então, se você tiver interesse, tá o link na nossa bio também. Deixo esse convite para você. Vai começar no dia 3 da semana que vem e vai até o dia 5. E aí, se você se cadastrar, você vai estar recebendo todos os detalhes, vai estar recebendo o link para estar participando. É totalmente ao vivo, online e gratuito. Então, você pode assistir da sua casa, no seu conforto, e vai ser bem bacana. Eu deixo esse convite aí para você. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha feito sentido esse vídeo. Então, se você gostou, se você tem dúvidas, se você tem perguntas, mandem aí para nós, mandem um direct para nós também, que aí nós vamos respondendo ao longo que a gente for conseguindo, seja dentro, ao vivo, ao mesmo tempo também, posteriormente a gente vai estar trazendo isso também. Maravilha? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, um excelente dia e até a próxima.